Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Abreu Lima. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marcele Salles e vamos aqui compartilhar bastante conhecimento em língua portuguesa. E aí, vocês estão preparados? Então vem comigo, vamos lá. Função social e comunicativa dos textos. Professora, que tema tão grande é esse? Será que eu vou conseguir entender? Claro que vai. Vocês vão perceber que durante o decorrer do assunto, vocês vão lembrar. Eita, professora, eu sei o que é isso. Então, descubra aqui comigo. Função social e comunicativa dos textos. Turmas 4º e 5º ano, aula 1. Bom, professora, quais são os gêneros e tipos textuais? Tem diferença? Antes de tudo, a gente vai entender primeiro o que é um texto. Você já se fez essa pergunta? O que é um texto? Então vamos lá. Texto é tudo aquilo que especifica uma comunicação. Vamos lá entender melhor. Esses textos, eles também podem ser verbais e não verbais. Como assim? Por exemplo, a criança quando nasce, a primeira comunicação que ele tem com a mãe é o quê? O choro. Aquilo ali já é uma comunicação entre a mãe e o filho. Não tem texto escrito, mas tem a fala, que é a primeira comunicação entre qualquer ser humano. Com o decorrer dos anos, aquela criança cresce, vai para a escola. E aí ela tem o primeiro contato com as letras. Ela vai aprendendo e vai codificando e decodificando as letras. E assim vai constituindo também o texto escrito. Professora, e qual a diferença entre gênero textual e tipo textual? Nós vemos que eles têm diferença. Eles não são totalmente, assim, eles dependem um do outro. Mas eles têm diferença. Vamos lá. E por que eu tenho que saber sobre isso? Bom, eu estou no 5º ano, estou no 4º ano. É importante saber disso? Claro, gente, ó. Vocês que estão no 4º e 5º ano, vocês já têm essa vivência com os textos desde a educação infantil. E a partir desse momento, vocês vão até a universidade estudando todos os textos. E o que significa tudo isso? Por que eu tenho que saber? Porque a gente vai sempre conviver em provas externas, a gente sempre vai conviver com textos e é importante a gente saber. Até porque todo tipo e gênero textual, eles têm uma função, que é isso que a gente vai ver agora. Tipos textuais. Segundo alguns gramáticos, nós temos de 5 a 9 tipos textuais. Não vou me deter em falar todos. Vou colocar aqui na tela só aqueles 6 que a gente sempre está encontrando nas gramáticas, que são o narrativo, o argumentativo, o descritivo, o prescritivo, o expositivo, que é informativo, e o injuntivo, que é a ordem. Vamos lá. Agora, professora, vamos ver o que são os tipos textuais. Os tipos textuais, eles têm essas características aqui que estão apresentadas aqui nos slides. Eles estão relacionados à estrutura fixa do texto. Frisa bem isso aí. Estrutura fixa do texto. A diferença vem aí, ó. Quando a gente fala em tipo textual, a gente vai remeter à estrutura. E quando a gente fala em gênero textual, a gente vai falar sobre a importância e a função social que aquele gênero vai pegar do tipo textual. É justamente essa junção. Vamos lá. Também é a forma como o texto se apresenta. Eles têm as características definidas no texto. Ora, quando fala em estrutura fixa, quando eu olhar para aquele tipo de texto, aquele tipo textual, eu vou saber se aquele texto ele está instruindo, se ele está informando, se ele está apenas divertindo, enfim.
pela estrutura dele, a gente vai ter a dimensão de qual é o tipo e o gênero textual. Eles são classificados de acordo com a estrutura, seu objetivo e finalidade do texto. Bom, professora, então agora vamos ver o que é gênero textual. Nós vimos que tipo textual é relacionado à estrutura fixa do texto. E o gênero textual? Vamos lá. Como nos ensina Bakhtin, que é um filósofo, um pensador da linguística, da gramática, enfim, os gêneros textuais definem-se principalmente por sua função social. Olha aí o que a gente tinha acabado de aprender. Tipo textual é estrutura e o gênero textual vem com a sua função social. São textos que se realizam por uma ou mais de uma razão, determinada em uma situação comunicativa, ou seja, um contexto, para promover uma interação específica. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Explicando melhor, vamos lá. Isso significa que a cada vez que produzo um texto, eu seleciono um gênero. Nós vimos que temos os tipos textuais e a partir daquele tipo textual, eu vou ter um gênero específico para cada tipo textual. Vocês estão entendendo? É isso aí. Vamos lá. Em função daquilo que desejo comunicar, em função do efeito que desejo produzir no meu interlocutor, ou seja, no leitor que está vendo aquele texto, e em função da ação que desejo produzir no meio em que me inscrevo. Gêneros textuais, eles têm a intenção de transmitir a mensagem ao interlocutor de forma efetiva, ou seja, foco na função comunicativa e não nos aspectos estruturais. Olha aí, essa é a diferença. Vamos frisar bem isso. Os tipos textuais, função, estrutura textual, ok? A estrutura fixa. Gênero textual é a função comunicativa, é a função desses tipos, a função social. Estão vendo aí a diferença? Vamos lá. Eles possuem função social, ocorrem em situações cotidianas de comunicação, eles possuem um conjunto ilimitado de características determinadas com o estilo do autor, conteúdo, composição e função, porém, comuns em alguns facilitam o agrupamento. Características comuns em alguns facilitam o agrupamento. Exemplos. Temos receitas, blog, e-mail, lista de compras, bula de remédios, dentre outros. Tá vendo que eu disse lá no início? Pelo tema, a gente pode pensar, aí, professora, eu não vou aprender esse tema. Mas olha aí, ó, tudo que a gente já vê, que a gente já estuda há muito tempo, tá aqui. Agora, vejam bem, eu já disse a diferença de tipos textuais, gêneros textuais. Já apresentei para vocês quais são os tipos textuais e agora eu vou mostrar para vocês quais são os gêneros textuais desses tipos que nós estudamos, que nós vimos agora há pouco. Vamos lá. Temos os tipos textuais: narrativo, a descrição ou descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Dentro do narrativo, nós temos os gêneros que apresentam o tipo textual: conto, crônica, romance, notícia, biografia, autobiografia. Quando a gente vai para a descrição, já temos o cardápio, relato descritivo, reportagem. O expositivo, nós temos o texto didático, palestra, reportagem.
O argumentativo, nós temos a carta aberta, tese, artigo científico. E o injuntivo, que é aquele de ordem, nós temos o manual de instrução, propaganda, receita, enfim, dentre outros. Não são só esses, é só um exemplo de cada um. Agora, eu vou me deter nesse momento apenas um tipo textual, que é o narrativo, ok? O que é um texto narrativo? Vamos lá. Primeiro, ele tem uma narração. O próprio nome já diz. Narrativo, narração. Que é o quê? Nada mais que contar um ato, contar alguma coisa. Ele tem um foco. Que foco é esse? Contar um acontecimento, um fato. E aí nós temos como exemplo o quê? O romance, a fábula, lenda, crônica, o conto. Uma narrativa, ele é um texto em que o narrador conta uma história. Eu vou dizer para vocês, olha, o narrador ele tem poder sobre esse texto. Porque ele pode mudar tudo. Ele faz a história, ele pode ser um narrador personagem, ele pode mudar todo o contexto. Então, o narrador é o que conta a história, relatando uma sequência de acontecimentos. A ação, vividos pelos personagens da história num determinado tempo e espaço. Aí, ó, vou dar um bisu para vocês lembrarem sempre, ó, a professora Marcele, naquela primeira aula, ela, sobre função social e comunicativa dos textos, ela falou pra gente sobre o pente. Sobre o pente. Gente, ó, vê que dica legal para vocês sempre lembrarem do pente no tipo textual narrativo. Ó, aqui, ó, o pente. Os elementos da narrativa são esses aqui, ó. Lembra do pente? Vocês vão lembrar de toda a estrutura do tipo textual narrativo, que é o personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Essa aí, ó, é a sacada para você lembrar e nunca mais esquecer do tipo textual narrativo. Beleza? Vamos lá. Agora, vocês, eu tenho certeza que vocês já estudaram esse texto aqui. Eu adoro esse texto. E vamos ler juntos A Cigarra e a Formiga. Uma vez, ao chegar o inverno, uma cigarra que estava morta de fome se aproximou à porta de um formigueiro pedindo comida. Ao seu pedido, as formigas responderam fazendo a seguinte pergunta: por que durante o verão você não fez uma reserva de alimentos como a gente fez? A cigarra respondeu: estive cantando alegremente o tempo todo e desfrutando do verão plenamente. Se soubesse como seria duro o inverno... As formigas lhe disseram: enquanto a gente trabalhou duro durante o verão para ter as provisões e poder passar o inverno tranquilamente, você perdia todo o tempo cantando. Assim que agora continue cantando e dançando. Mas as formigas sentiram pena pela situação e entenderam que a cigarra tinha aprendido a lição e compartilharam o seu alimento com ela. Moral da história: quem quiser passar bem pelo inverno, enquanto for jovem, deve aproveitar melhor o tempo. Existe tempo para se divertir e para trabalhar. Vamos lá. Que tipo textual é esse? A gente viu uma narrativa. E qual é o gênero textual? Uma fábula, que foi justamente esse texto que a gente acabou de ler. Quais são as características desse texto que a gente acabou de ver? Ele tem uma narrativa curta, ele pode ser oral ou escrito, no caso, escrita, né, a fábula. Ele tem um narrador, ela tem um narrador, em primeira pessoa ou em terceira pessoa. A manifestação de narrador em terceira pessoa costuma ser mais comum, ok? Mais uma característica da fala. Já vimos que ela pode ser uma narrativa curta, pode ser oral escrito e pode ser em primeira ou terceira pessoa.
Existem animais que apresentam comportamentos humanos, faz uma crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais. Tem uma presença de uma lição de moral que pode ser implícita ou explícita. O que é isso, professora? Implícita ou explícita? Ela pode estar lá, bem direto para a gente entender, ou não, a gente vai ter que refletir um pouco, ok? E ela tem uma função de divertir e instruir. Bom, deixa eu só voltar aqui para a gente fechar a fábula. E aí, entenderam, gente? Vocês entenderam? Fábula é isso. São textos muito gostosos da gente ler. E eles têm o melhor ainda, que é uma função moral. De ter uma moral da história. Você vai aprender conceitos que vocês têm que viver dentro de uma sociedade através desses textos. E aí eles colocam a ludicidade, botam os animais para representar toda essa moral. Então, por isso que eu repito, são textos bem gostosos da gente ler. E a função social deles é maravilhosa, que é de dar um ensinamento de vida. Então, agora, vamos parar um pouquinho a fábula e eu vou apresentar rapidinho para vocês esse texto que também vocês conhecem. Tivemos aqui bem pertinho do folclore, né? Passamos o folclore e vamos ver esse texto. Curupira. O Curupira é um dos personagens do folclore brasileiro que surgiu entre os povos indígenas. Ele é apresentado como um anão ruivo que fica bravo quando os caçadores aparecem na floresta para ir atrás dos animais, derrubar árvores, provocar queimadas e acabar com a natureza. Por esse motivo, o Curupira costuma assustar os caçadores com o objetivo de que esses homens fiquem bem longe da floresta. Na lenda, o Curupira tinha cabelos vermelhos e os pés virados para trás. Por isso, despistava os caçadores, deixando marcas das suas pegadas. Aparecia frequentemente montando em um porco do mato e soltava assobios e uivos imitando lobos, para que esses homens ficassem com medo e fugissem da floresta. Porém, no meio da correria, eles normalmente se perdiam e não conseguiam encontrar a saída. Por esses motivos, o Curupira é considerado o protetor das florestas, sempre querendo ajudar os animais e cuidando das árvores. Quando uma tempestade se aproxima, o Curupira corre por toda a floresta, batendo no tronco das árvores para ver se estão firmes. As histórias do Curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem o nome de caipora ou capora. Então, nós temos agora o gênero textual lenda. Lenda são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia, as lendas e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. E aí, quais são as características? Se utiliza da fantasia, usa fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, fazem parte da realidade cultural de todos os povos e são contados por pessoas de geração em geração. E aí, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos dar só um resumão de tudo aquilo que a gente falou. A função social do texto nós vimos quais são os tipos e gêneros textuais e as suas diferenças, o tipo narrativo, o gênero textual fábula e a lenda. E agora eu tenho só um desafio para vocês. Vocês vão pesquisar outro gênero textual narrativo e apresentar para a sua professora ou professor na turma, ok? Espero que vocês tenham gostado e até lá!